Boa noite a todos. Que a graça, o poder e o amor de Deus invada cada coração nesta hora. Eu quero dar algumas informações antes de trazer a meditação na palavra do Senhor. O que nós temos pregado ultimamente tem a ver com o tema que nós escolhemos para esse ano aqui na igreja. O tema é integração e serviço. A ideia de se entregar tem a ver com integrar. Fazer parte de uma igreja tem que colocar coração, tem que vestir a camisa. Essa é a ideia de integração. E quem se integrou precisa aprender a integrar outros. Então esse ano os relacionamentos serão muito importantes, aprender a se relacionar. Aprender a conviver com as pessoas, principalmente as pessoas novas que têm chegado à nossa igreja. E o que vou falar hoje passa pela integração. Domingo passado falei sobre o serviço. E confesso que fiquei muito feliz com o resultado. Muitas pessoas me procuraram se disponibilizando a servir, a querer trabalhar para o Senhor. E não a dar desculpas como Moisés deu. Isso me alegrou o coração. Hoje eu quero tratar sobre os nossos corações. Porque para se envolver, para se integrar, é preciso que os nossos corações estejam bem, estejam sendo tratados por Deus. E outra coisa, hoje pela manhã nós tivemos um momento especial aqui na vida da igreja. Quando André e a Marney trouxeram uma palavra sobre a igreja perseguida no mundo, e como nós fomos impactados de saber que irmãos nossos estão sofrendo grande perseguição, muitos morrendo por serem cristãos. E nós fizemos um desafio pela manhã e queremos estender esse desafio hoje à igreja. Tendo dito isso, eu quero convidá-los a abrir em Mateus capítulo 24. São dois textos, vão ser projetados também. Se você quiser, você pode marcar os dois textos. O primeiro está em Mateus capítulo 24, versículo 12. É parte de um discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, sobre o tempo do fim. E aqui ele vai dizer algo que me preocupa bastante. Eu tenho falado isso para a igreja já há alguns meses. Eu estou estudando a expressão, o amor de muitos esfriará. E é nesse contexto aí de Mateus 24, 12, que Jesus disse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O outro texto que quero partilhar com os irmãos vai ser projetado também. 2 Timóteo. De 1 a 5. O apóstolo Paulo falando a Timóteo e pedindo que ele pregasse sobre o assunto. Paulo diz, saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha o versículo 3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e, sobretudo, humildade para poder
falar e aprender a respeito deste conteúdo bíblico. Meus irmãos, esses dois textos que acabamos de ler fazem parte de um contexto, de uma mensagem que Jesus e Paulo estão numa mesma sintonia. O tema é o fim dos tempos. Quais os sinais presentes, claros, quando o fim estiver próximo, quando a vinda de Cristo estiver próximo, quando esse mundo deixará de existir. O conteúdo de Jesus é bem mais amplo. Jesus fala de alguns sinais, guerras, rumores de guerras. Jesus fala de terremotos, Jesus fala de fome, diz não é o fim ainda. E ele vai dizer que algumas coisas acontecerão e nesse contexto ele diz, por causa do aumento do mal, o amor de muitos se esfriará. Paulo, quando ele detalha o comportamento humano no final dos tempos, ele vai falar de uma forma mais profunda, dando características de comportamento e de caráter das pessoas do fim. E ele vai falar da ausência de amor, como Jesus falou. Jesus disse, o amor de muitos se esfriará. E Paulo diz, eles serão sem amor. Isso me deixa estarrecido e muito preocupado. Paulo diz, e Jesus dá a entender, que esses comportamentos, queridos, não serão só comportamento das pessoas que não conhecem a Deus. Paulo vai dizer, se você ler o texto a seguir, que muitos se infiltram na casa evangelizando, falando em nome de Deus, negando entretanto o poder de Deus. São pessoas religiosas, são pessoas, entre aspas, que são crentes. Que é um traço natural de um coração ainda não convertido, a falta de amor, isso é claro, isso é evidente. Por isso que quem se converte de novo, quem nasce de novo, tem facilidade de perdoar. Mas a pessoa que não é convertida, talvez seja essa a maior dificuldade, perdoar. E a Bíblia está dizendo que no final o amor de muitos se esfriaria. O que me deixa chocado é como nós, crentes, estamos vivenciando isso. O amor está esfriando em nossos corações. E nós não nos importamos com isso. O mais trágico é isso. Toda vez que o amor esfria, toda vez que o amor se ausenta dos nossos corações, uma cadeia de ações são presentes em nossas vidas. Toda vez que o amor se esfria, o amor próprio no sentido do egoísmo toma conta do nosso coração. E eu vou explicar para você algo. Nós fomos chamados para amar. O ser humano precisa amar, porque ele foi criado por um Deus que ama. Esse é um traço que todo ser humano tem. Ele vai acabar amando alguma coisa, ou adorando homens, ou adorando imagem, amando sexo, amando dinheiro, e aí vai. Amando a diversão, os prazeres. Quando o homem não acha Deus para amar, ele acaba amando a si mesmo. Nós nunca vamos deixar de amar, podemos amar errado. Quando Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, ele está falando de relacionamentos internos. Ele está falando da incapacidade de amar o perdido. Ele está falando da indiferença gélida dos nossos corações, com a falta de envolvimento emocional. Guarde isso. Porque você pode vir à igreja, mas está tão indiferente, tão frio, tão sem amor a Deus, a obra de Deus, mas está aqui. O que move, o que nutre
A nossa vida espiritual é esse componente emocional que é fruto de uma ação espiritual. Sem paixão, sem amor, nós não conseguimos. Não conseguimos. Jesus fala para a igreja de Éfeso, escrevendo a carta em Apocalipse. Ele se queixa que o amor deles havia desaparecido. Por mais que eles faziam ou fizessem alguma coisa, muito do que eles faziam era sem a base do amor, sem a razão do amor. E a gente sabe, por experiência, que muitas coisas na vida a gente pode fazer sem amor. Mas tudo toma um sentido diferente quando o que fazemos, o que dizemos, é nutrido pelo amor. E quando Jesus diz, o amor de muitos se esfriará. Quando Paulo diz, eles não amarão mais, serão amantes de si mesmo, na versão atualizada diz isso, amantes de si mesmo. Preste atenção, queridos, um dos sinais de que você deixou de amar com o amor que Deus quer que você ame, é quando você é o centro do seu amor, quando os seus planos, projetos, seus desejos, aquilo que agrada ao seu coração, passam a ser mais importante do que aquilo que Deus ama. Essa é uma forma de descobrir se o meu amor está esfriando. Uma vez, não muito, acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, André me perguntou, pastor, muita coisa está acontecendo, parece que é o fim. Naquele momento eu achava que não estava tão próximo o fim. Mas os últimos acontecimentos me levaram a fazer um estudo na escola dominical sobre a influência do Islã no mundo e a possibilidade do crescimento constante do Islã e da islamização da Europa por meio do crescimento populacional de imigrantes e também por crescimento demográfico na Europa. A Veja, o Giovanni Paquito trouxe essa informação, disse que o europeu, em média, eles têm 0,8 de crescimento demográfico. Ou seja, um casal não estão gerando nenhum filho em termos numéricos, percentuais. O muçulmano está 3 filhos na Europa. Segundo o cálculo de Veja, 20, 30 anos, a Europa é maioria islâmica, sim. E você olha para a África, a Nigéria, está acontecendo atrocidades. Antes de ontem, ouvindo a CBN, a própria CBN informando que a polícia da Nigéria está cercando prédios, igrejas, missões cristãs, porque além dos cristãos estarem sendo mortos, os templos estão sendo queimados. A coisa está sinalizando, queridos, que o fim está muito próximo. Netanyahu, quando na comemoração, ou não sei, o termo não é comemoração, quando foi convidado para a cerimônia fúnebre dos judeus que morreram naquele mercado kosher, numa sinagoga, ele fez a seguinte afirmação: o lugar dos judeus é em Israel. O ministro de Relações Internacionais da França diz: o lugar dos judeus é aqui na França. A França não seria o que é sem os judeus. Recentemente, na Globo News, um documentário falava que 10 mil famílias de judeus retornavam para Israel. A maior imigração de anos recentes.
E é claro que a Bíblia diz que os judeus no final receberão uma atenção especial de Deus, serão evangelizados e retornarão para Israel. O crescimento islâmico, o comportamento da igreja com a frieza, sem paixão, são sinais inequívocos de que o fim está próximo. Não sei quando, não me peçam para marcar data, porque eu não posso fazer isso, a Bíblia me proíbe. Mas que está muito mais próximo do que está. E eu não estou preocupado com guerras, eu não estou preocupado com terremotos, eu não estou preocupado com rumores de guerra, eu estou preocupado com a frieza. Eu estou preocupado com a falta de amor. Eu estou preocupado com a falta de envolvimento. Eu estou preocupado com o distanciamento e a frieza do coração que muitos já estão vivendo. Jesus também fala que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. Essa palavra parece que é até uma palavra chique, né? Apostatar da fé, está virando apóstolo. Não! Apostatar é negar a fé. Apostatar é negar a fé. Tudo isso é sinal do fim. Aí nós vamos nos acostumando com a nossa vidinha mais ou menos, com a nossa falta de amor a Deus. A gente vem mais para a igreja por interesse, por amor próprio. E não é aquele lado do amor próprio digno, porque todo mundo diz que você tem que ter amor próprio, ou seja, amar a si mesmo, sim. Mas o amor próprio é amante de si mesmo. Você vem porque tem interesses. Você vem porque quer de alguma forma sinalizar para o homem que tem algum envolvimento com Deus, mas o nosso amor por Deus está lá no final, a nossa alegria inexiste. Nós precisamos nos humilhar e pedir a Deus amor. Amor a Ele. Se quebrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, preciso te amar. Eu preciso que o Senhor restaure o meu amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E volta às primeiras obras, à prática do amor. Nós estamos nos acostumando com a vida sem amor. E isso vai repercutindo. Como é que eu vou me integrar numa obra de Deus sem estar amando a Deus? Eu serei parte de um auditório, eu não serei igreja. Por isso que, quando falta amor, o individualismo impera. Eu venho, sento, sumo, venho outro domingo, depois não estou nem aí com a dor do meu irmão que está ao meu lado, quem ele é, o que ele precisa. A gente fala, converse com as pessoas que você não conhece, sai, você não dá nem a mínima. Porque na verdade, queridos, muitas vezes nós vemos aqui por causa de mim mesmo, não por causa de Deus, não por causa do próximo. Isso é preocupante, é sinal de falta do amor. O amor de muitos se esfriaria. Aí nós não amamos a Deus. Nós não nos preocupamos com a dor e a necessidade do outro. Nós nos tornamos pessoas rancorosas, maldosas, com nenhum ímpeto e desejo de perdoar quem nos ofendeu. Por quê? Porque nosso amor esfriou. Porque você tem dois ângulos para falar de um texto. Você pode falar, o amor de muitos esfriaria. Está vendo? Tome cuidado, mas você não olha, pode ser o seu coração. Como é fácil apontar. Quem não tem amor é juiz e aponta. Quem não tem amor não louva de verdade. Quantas músicas bonitas, quantas mensagens edificantes no que nós acabamos de cantar. Mas será que nós cantamos com amor? Será que nós estamos prontos a entregar a nossa vida para Deus? Será que nós estamos querendo nos doar para Deus antes de doar o nosso serviço, nossos bens, nossa inteligência, nossas habilidades? Será que eu amo? Olha, se você não ama a Deus, eu não espero que você ame ao seu irmão.
Eu estou falando novidade? Não, a gente lê na Bíblia. Aí a gente lê 6, 10 vezes a Bíblia, recebe certificado. E é reprovado. Porque lei não aplica. Amar. Estou brabo hoje. Então, nós podemos estar sendo agentes do final, sem amar a Deus, sem amar o próximo. Aí evangelizar, quantas vezes você evangelizou? Quantas vezes você está preocupado em trazer alguém para a igreja? Qual foi a última vez que você convidou alguém, ou falou de Jesus para alguém? Falta de amor. Seu coração está gelado. Aí nós nos tornamos reclamões, críticos, severos. Porque a gente já não ama. A gente tem que achar culpados. O amor de muitos se esfriaria. Agora, preste atenção, normalmente quem não ama, começa a amar a si mesmo. Aí nós começamos a comprar roupas, o melhor carro, fazer os maiores projetos pessoais, individuais. Ajudar alguém financeiramente para nós pode ser um parto, porque eu não amo. O amor virou discurso teológico, uma mensagem desconfortável aos nossos ouvidos. Porque é muito difícil amar. É muito difícil amar. Só Deus que nos leva a amar. E se eu não oro, se eu não vigio contra as tentações das minhas emoções, da minha carne, se eu não sou convencido pela palavra de Deus e obedecê-la, eu e você temos uma dificuldade muito grande. Sabe qual é? O amor tem que ser paciente, longânimo. O amor tudo suporta. Está na Bíblia, a gente lê isso, mas a gente não faz um esforço sequer. Não vou bater aqui não, para não quebrar de novo. A minha vontade era de bater de novo. E alguém pergunta, como você está? Tudo bem. Ah, vai tomar banho na soda, que não está tudo bem. Aí você fica chateado com Deus, porque as coisas que você desejou não estão acontecendo. Você não tem um pingo de interesse em saber se a obra de Deus está acontecendo. Nós viramos infantis, gananciosos, maldosos, juízes uns dos outros. Por quê? Porque o amor esfriou no nosso coração. Nós precisamos... Ninguém diz um amém aí, não, gente? Amém. Eu sei que o rei, a P é grande, mas a gente já tem que abrir o coração, porque eu não tenho nenhum prazer de ficar batendo em vocês. Não tenho nenhum prazer de ficar apontando uma deficiência dos últimos dias, porque eu não quero que eu e você façamos parte do grupo dos muitos, que a Bíblia diz, o amor de muitos esfriará. Eu quero que você faça parte do outro, porque a tendência é essa. Aí a gente vai crendo na verdade, mas o nosso coração não vive a verdade. A gente vai querendo que os outros façam por nós o que a gente não faz por ninguém. Enquanto que Jesus diz, o que você quer que façam com você, faça para os outros. Tome a iniciativa, não espere. Então isso é muito grave. Eu estou encerrando, que eu vou dar a palavra ao André. O André vai falar dos nossos irmãos que estão na Síria, no Líbano, no Iraque, na África, em muitos lugares do mundo, sendo mortos, surrados, e nós não estamos nem aí. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Aí eu vou me aventurar, os médicos presentes que me perdoem.
Essa metáfora, ela mostra algo muito interessante, que a igreja, antes de ser uma organização, ela tem que ser, ela precisa se organizar, mas antes de ser uma organização, ela é um organismo. O organismo tem vida e tem ligação. O maior sinal de que você é um organismo, que o corpo é um organismo, e biblicamente falando, o corpo é um organismo, é que uma febre nada mais é do que uma sinalização de que o corpo é um organismo inteiro e não parte. Nós podemos classificar naquela divisão básica, cabeça, tronco e membros. O corpo é dividido, cabeça, tronco e membros. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, diz, ele vai mencionar olho, nariz, mãos, particularizando todo. É claro, nós somos igrejas, mas cada um compõe, cada um tem suas características. Mas é impossível, queridos, é impossível. Quando a inflamação toma conta do corpo, ou de uma parte do corpo, você, por exemplo, está com o pâncreas inflamado. Aí o fígado pode dizer, problema do pâncreas, eu não sou pâncreas. Aí o dedão do pé, o tal do cabeçudo lá vai dizer, problema do pâncreas. Aí vem uma febre que toma o corpo inteiro. Aí a febre está dizendo o quê? O problema do pâncreas é um problema de todo o corpo. E a gente precisa entender isso. A gente não pode viver um cristianismo, o problema do jovem é o problema do jovem, o problema dos casais é o problema dos casais, o problema das crianças é um problema das crianças. No mínimo você deve se incomodar. No mínimo você deve se esforçar para orar. No mínimo você deve se aproximar para dizer o que eu posso ajudar. O amor de muitos se esfriaria, diz a palavra. E toda vez que o amor esfria, nós nos tornamos amantes de nós mesmos, individualistas. Hoje de manhã nós ficamos impactados. Eu ia falar outra coisa hoje, mas diante do que eu ouvi, aquilo que eu estava já matutando em Mateus 24:12, resolvi falar. Você pode sair daqui hoje, como eu falei de manhã, apertar um botãozinho e dizer, não foi nada que o pastor falou tem a ver comigo. Esquecer de tudo que eu falei. Mas a minha esperança é que muitos digam assim, eu vou apertar o outro botão e dizer, é comigo, eu preciso amar a Deus. Aí você vai ter que buscar Deus em oração. Não pense que o amor vai surgir de novo assim. Você tem que se dobrar. Você tem que dizer, Deus, que haja alegria no meu coração, que haja amor. Vá orar. Vá pedir a Deus por você. Então, quando eu vejo que os meus irmãos estão lá, na África, no Oriente Médio, sofrendo, é a febre, é em mim também. E eu tenho que fazer de tudo para ajudá-los lá. Nós fazemos parte do corpo. Então, o que acontece na igreja batista, uma igreja que fecha, que está passando por problema, não deve ser nunca motivo de alegria para ninguém. Ninguém é concorrente de ninguém, pelo contrário, nós somos um corpo. Falamos tanto disso. O que estamos fazendo diante do que sabemos e falamos? Meus irmãos, quando a gente ama, a gente quer conhecer o outro. Tem pessoas que vêm aqui e você não está nem aí para ela. Procure saber nome, procure saber de onde ela vem, o que ela pode fazer aqui. Domingo passado, queridos, eu vou contar uma coisa para vocês. É claro que na igreja a gente tem que ter alguns critérios. Teve um irmãozinho que visitou, ele mora lá perto do Reserva Santa Mônica. Depois que eu preguei da necessidade de serviço, que as pessoas precisavam se envolver, ele disse, pastor, é a primeira vez que eu vim aqui, eu quero saber o que é que eu posso fazer para trabalhar.
Aí eu disse assim, Senhor, como é que eu vou falar para esse rapaz que ele tem que chegar primeiro, ele tem que conhecer ele, mas ele quer trabalhar. Eu digo, eu vou arrumar um trabalho para você. Porque, preste atenção, se você se recusar, Deus vai levantar outros. Deus quer nos usar, como queria usar os judeus. Os judeus se recusaram, veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. O mundo parou? A igreja deixou de existir por causa disso? Não. Eu não sou peça fundamental nessa igreja. Nenhum presbítero aqui é. Ninguém aqui é. Deus nos deu a honra de trabalhar para Ele. De fazer parte da igreja dele. Se você não quiser, infelizmente Ele vai ter que levantar outro. Davi recusou a bênção quando deixou a arca na casa de Obed-edom. Não é muito perigoso essa arca, foi tocar nela, morreu. Então deixa aí. 3 meses a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom, pertinho de Jerusalém. E Deus começou a abençoar a casa de Obed-edom. Aí Davi disse, não vou lá, não vou levar a arca. Por quê? Não deixou aqui? Não, vou levar a arca. Meus irmãos, eu não vou pedir para vocês serem crentes supra-sumo. Eu vou pedir para vocês orarem para que o amor retorne ao coração de vocês, porque se não retornar, você estará no grupo que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria e você será a estatística dos muitos. Mas nós podemos ser da estatística daqueles que o amor não esfria. O amor a Deus, o amor à sua obra, o amor a pessoas crentes e descrentes, amor para perdoar. Ninguém disse que seria fácil ser cristão. Jesus nunca disse que seria fácil, mas é a melhor opção que a gente toma na vida, de seguir o Senhor Jesus.